Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançamos na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançamos na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Por quê? Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um,
Todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cantarei. Não, cante a Deus, né? Cante a Deus o seu. Seja alegre o seu cantar. Que grandes coisas Deus tem feito. Com gratidão vem aclamar. Ressoe o mar e Tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. cantem. Sua vitória é completa, é tão leal em seu amar. E ao som de instrumentos, vamos todos exultar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem. Deus é nossa esperança. Sua mão vem nos salvar, e com toda confiança ao Senhor vou me entregar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem. Acho que a gente vai passar a linha, né? Vamos continuar, né? Senhor, Para-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Foi o Senhor, Por sua graça, que deu Jesus de coração. o Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Senhor, prepara Senhor, para prepara-me ser um para ser santuário um santuário puro e santo, puro e santo, verdadeiro, agradecido. agradecido. Quero ser um Quero ser um vivo
ser um pra ser santuário um santuário puro e santo, puro e santo, verdadeiro, verdadeiro, agradecido. agradecido. Quero ser um Quero ser um vivo santuário santuário pro Senhor. Senhor. Senhor, prepara-me. Senhor, prepara-me Senhor, para prepara-me ser um pra ser santuário um santuário puro e santo, puro e santo, verdadeiro, verdadeiro, agradecido. agradecido. Quero ser um Quero ser um vivo santuário santuário pro Senhor. Bom dia, igreja! Que alegria estar aqui hoje, nesse domingo. Bem-vindo a todos, com a graça do Senhor. Esse é o momento da ceia. É o momento que a gente se recorda, né? Do que Cristo fez por nós. Se entregando na cruz por nós, para comprar nosso pecado, né? E a gente está aqui hoje, né? Por causa disso, na verdade. E é um momento de grande alegria, né? Poder relembrar isso que Jesus fez por nós. Vamos ler uma passagem em Romanos 5. Vamos ler do 8 ao 11. E fala assim: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. E que bonito, né? A gente poder perceber que a morte de Cristo não só comprou nossos pecados, mas nos faz reconciliar com Deus, né? Foi uma reconciliação que Cristo proporcionou para a gente com Deus. Aqui no versículo 10 ele diz que éramos inimigos de Deus, né? Quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados através da morte de Cristo, né? E como é bom a gente acordar todo dia e saber que alguém morreu para nos salvar. E se alguém foi o Filho de Deus, né? E Deus deu seu Filho em sacrifício para morrer por nós. Quão grato devemos ser todos os dias. Eu agradeço muito a Deus pela minha vida e a de todos nós, né, porque é por causa do sacrifício deles que estamos aqui hoje. Eu quero chamar todos a uma oração. Senhor Deus nosso Pai, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse momento de hoje aqui. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos diz que fomos reconciliados contigo através da morte do Teu Filho, Pai, que comprou os nossos pecados, né? E morreu na cruz por todos nós, esse grande sacrifício que nos faz entender que podemos ser gratos sempre, né? Obrigado pelo nosso acordar até a hora de nós dormirmos e saber que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus eu te peço que cuide de nós e agradecemos. Amém.
Esse é o momento das ofertas. É um momento que a gente pode ofertar com gratidão e entender que a oferta é uma forma de servir a Deus também. Eu quero ler para vocês uma passagem lá em 1 Crônicas 29, versículo 9. A versão da minha Bíblia é Almeida Revisada e Corrigida. E aí nela eu vi essa passagem mais profundamente, de um jeito muito bonito. E aí eu vou ler através dela. E aí aqui na NVI está escrito assim: o povo alegrou-se diante da atitude dos líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. O rei Davi também se encheu de alegria. Na versão que eu vou ler, está escrito o seguinte: e o povo se alegrou de que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E aí aqui ele mostra a palavra alegria 3 vezes, né? Primeiro, que o povo se alegrou dos que deram voluntariamente. E aí ele diz com o coração perfeito, e eu entendo que aqui ele fala de coração perfeito em dar, em ofertar, né? Esse capítulo fala da construção do templo, né? Em que o rei Davi estava arrecadando ofertas para construir o templo. E para eles era motivo de grande adoração, né, a essa obra, né? Era servir ao Senhor através dessa obra, e todos se alegraram muito. E eles se alegraram com a oferta dos outros. Quem ofertou se alegrou, quem viu os outros ofertando se alegrou. E aqui diz que o rei Davi se alegrou com a grande alegria. Então a alegria dos outros foi motivo de alegria para o rei Davi, né? E aqui o coração perfeito eu entendo que é você ofertar sabendo os motivos da oferta, né? Para onde vai aquela oferta, como é o teu serviço em ofertar, né? O objetivo da tua oferta, e tudo isso é para Deus de coração, né? E aí eu pensei, é bem diferente quando a gente está na rua, por exemplo, e encontramos um mendigo. Eu acredito que todo mundo em algum momento já pensou: será que a minha ajuda àquele mendigo vai ser usada para o que eu estou ajudando, né? Será que ele vai se alimentar da forma que eu pretendo ajudar e ele vai lá se alimentar? Será que ele não vai tirar aquela minha oferta e vai usar de uma forma errada? Eu acredito que todo mundo já passou por um momento desse. Mas aqui não. O coração perfeito é saber que a minha oferta está sendo dada de coração e vai ser usada para a obra de Deus, né? Eu quero chamar vocês a uma oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor Pai, porque a Tua palavra diz que a gente pode ofertar de coração perfeito, sabendo que essa oferta é para Te servir Tua obra, e que podemos nos alegrar ofertando, Senhor Pai. Não ofertemos com tristeza no coração, mas com grande alegria, Senhor, e que possamos nos alegrar com a alegria do próximo, dos nossos irmãos em comunhão, Pai. Muito obrigado por todos os momentos, obrigado porque podemos ofertar com gratidão, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Vamos nos pôr mais uma vez de pé, né? Durante esse louvor você pode fazer sua oferta. Cantarei, ó Deus eterno, tua justiça e teu amor. Tu me ensinas, tu me guias, eu te sigo com temor. Me criaste, me formaste cada parte do meu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que vou dizer. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir
ao céu, lá tu estás. Se eu voar além me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu Subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao vento me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. Eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Vamos sentar. Bom dia, igreja. Esse é o momento da pregação, onde a gente vai refletir na palavra de Deus. E a gente vai continuar refletindo sobre os provérbios de Jesus. E hoje a gente vai ler um provérbio que está lá em Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O provérbio é esse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por mais um domingo que estamos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o Teu nome, para aprendermos do Senhor, para termos comunhão, animarmos, encorajarmos uns aos outros. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa conduzir esse momento que vamos refletir da Tua palavra. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós e nos enche de entendimento, de convicção, de clareza no plano do Senhor para nós. Nos ajuda, Deus, a servirmos ao Senhor de todo o coração. Te oramos gratos em nome de Cristo. Amém. Então, o primeiro passo para a gente entender o provérbio é entender o contexto. E nesse contexto de Mateus 6, ele vem dizendo sobre as preocupações da vida, que não devemos nos preocupar com amanhã, com o que comer, com o que beber. Vamos voltar a alguns versículos. No versículo 19. Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto,
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Então, o contexto desse provérbio é um contexto onde Jesus vem nos direcionar a não nos preocuparmos, a nos entregarmos a Deus de coração, servirmos a Deus de coração. E no provérbio em si, no versículo 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então ele fala, ninguém, nenhuma pessoa na face da terra pode servir a dois senhores. Então só podemos servir a um Senhor. Só podemos ter um alvo na nossa vida, só podemos ter um tesouro em nosso coração. Só podemos ter uma pessoa que queremos agradar. Só podemos ter um centro na nossa vida, uma direção. Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Então, se Jesus está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode. Ou você vai servir um, ou você vai amar um, ou você vai desprezar o outro, como ele diz. Ou você vai odiar um, ou amar o outro, ou você vai se dedicar a um, ou desprezar ao outro. Aí ele conclui, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E no original, no grego, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que nesse versículo, quando ele vai falar de dinheiro, ele usa uma palavra em hebraico, que é mamon, que significa riquezas, posses, bens materiais. Aí eu trouxe até aqui, eu escrevi aqui para ficar mais fácil. Mamon em hebraico significa riquezas, posses, dinheiro. Então vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém aqui pode isso. Então Jesus ele usa esse provérbio muito claro e muito preciso para que o dinheiro não roube o lugar de Deus na nossa vida. Para que Deus seja o primeiro, o centro, a prioridade, aquele em qual queremos agradar, aquele que permeia toda a nossa vida e não o dinheiro. Nós vivemos numa sociedade muito capitalista, muito de acúmulo, muito de se aparecer como rico, ainda mais hoje com as redes sociais. É cada viagem que o povo faz, é cada roupa, é cada carro que o povo dirige, servindo a mamon, servindo ao dinheiro, servindo a acumular riquezas. Pessoas que tomam suas decisões não para agradar a Deus, mas tomam decisões, como eu vou conseguir ganhar mais dinheiro? Está lá numa entrevista de emprego, o cara oferece um emprego para você,
de domingo a domingo, 12 horas por dia, você vai viver para trabalhar. Aí você pensa, aceito ou não aceito? Se você for olhar pelo lado do dinheiro, você vai aceitar porque vai ser muito dinheiro que eu vou ganhar. Mas se você for olhar para Deus, para a sua família, para a sua vida, para a sua saúde, você vai falar, não, eu vou virar um escravo, não vou ter vida. Por isso que ele diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E nesse servir, é a escravidão mesmo. Nós não podemos ser escravos de Deus e escravos do dinheiro. É impossível, ou é um ou é outro. Claro, a gente tem que trabalhar para conseguir o nosso sustento, para conseguir o alimento da nossa casa. Só que isso não deve ser a nossa prioridade. Nosso objetivo principal nessa vida não é acumular riquezas. Precisamos apenas do necessário. Até tem uma religião que define isso, né? Que é o mamonismo. Que é as pessoas que servem o mamon, que vivem em função de acumular riquezas, de juntar mais dinheiro, de ter roupas melhores, o carro melhor, a casa melhor, a vida melhor. Às vezes nem para si, mas para os outros, para se aparecer, para competir com outras pessoas. Isso pode sutilmente roubar o nosso coração muitas vezes. Porque o dinheiro, a nossa vida financeira é um teste de responsabilidade. Você tendo pouco, tendo muito, ou tendo mais ou menos, é sempre uma responsabilidade. A gente tem o dinheiro e a gente vai administrar. Com o que a gente vai gastar, como a gente vai utilizar, é uma responsabilidade. É a mesma coisa o nosso tempo, é uma responsabilidade. As pessoas ao nosso redor, é uma responsabilidade. Então, como gastamos o nosso dinheiro, mostra qual é a nossa prioridade, mostra quem nós somos. Assim como a gente viu na semana passada, como nós nos vestimos, mostra como está por dentro. O externo é uma consequência do interno. Como gastamos o nosso dinheiro, como lidamos com o nosso dinheiro, é um reflexo do nosso coração, da nossa vida interior. E Deus quer que a gente não viva em função do dinheiro, mas que a gente use o dinheiro para servir a Deus. O dinheiro também não é um demônio, não é mau e também não é bom. O dinheiro ele é neutro. A gente vai usar ele, pode usar ele tanto para o bem quanto para o mal. Não podemos demonizar o dinheiro e viver como nômades sem trabalhar, sem fazer nada. Não, Deus proverá, vai cair do céu. Não, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás. Antes da queda já havia o trabalho. As pessoas às vezes também demonizam o trabalho. Se não fosse Adão e Eva, eu não estava aqui trabalhando. Não. Lá Deus colocou Adão no jardim para ele cuidar e cultivar do jardim. Adão deu nome a todos os animais, uma baita criatividade. Tinha trabalho, tinha uma obrigação. Só que quando veio a queda, veio a dificuldade no trabalho, né? Veio as ervas daninhas, as dificuldades, mas o trabalho ainda é de Deus. Então, o provérbio é esse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, só há um tesouro, só pode um centro na nossa vida, uma direção, um Senhor, no qual a gente é escravizado e serve a esse Senhor, um objetivo, um centro, que é esse Deus. E a outra vez, e Jesus fala esse provérbio não só aqui em Mateus 6, mas também em Lucas 16. Vamos ver lá. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Aí vamos voltar aqui uns versículos para a gente entender melhor. Aqui 16:1. Aqui no caso, no Lucas 16, o provérbio ele está no final de uma parábola, que é a palavra do administrador infiel. Vamos ler a parábola. Lucas 16, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador.
o administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo. Que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores de seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com astúcia, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Portanto, eu digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem infiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, mais uma vez, a gente vê o contexto nesse contexto é um contexto mais de administração do dinheiro. Jesus fala para a gente usar o dinheiro para fazer amigos. Jesus fala para a gente ser fiel no pouco, fiel nessa vida aqui, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo sinceros, se dedicando a coisas de confiança, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo sincero, sendo trabalhador. Não como o administrador infiel, mas sendo um administrador fiel da palavra de Deus, da verdade, daquilo que conduz para perto dele. E ele conclui a parábola. Vamos continuar lendo. Versículo 14. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Essa questão dos fariseus tinha muito na época e até mesmo hoje. Se a pessoa for rica, ela está sendo aprovada por Deus. E se a pessoa for pobre ou tiver uma vida mediana assim, ela não está sendo aprovada por Deus. E os judeus tinham muito isso. E alguns hoje ainda têm muito isso. Se eu não for rico, eu não estou sendo aprovado por Deus. E muitas vezes eles caem nesse engano e vivem uma vida não servindo a Deus, mas servindo ao dinheiro, para alcançar um status e assim mostrar para todo mundo que ele é abençoado por Deus. Só que não é uma verdade absoluta. Todos os ricos são abençoados por Deus e todos os pobres não. Não. Muitas vezes a bênção de Deus não é equivalente à sua conta bancária, ao seu nível de monetário. Não. Deus em momento nenhum garantiu isso para todo mundo. Todo mundo aqui vai ser rico, a teologia da prosperidade, se você não é rico, você está em pecado. Não. Não necessariamente. E por isso que eles amavam o dinheiro. Por isso que eles amavam a pompa, as roupas chiques, a serem cumprimentados como mestres, como sentarem nos lugares de honra. Para eles, isso era um status de aprovação de Deus. E Jesus vem quebrando tudo isso. Não é para isso que Deus nos chama, para acumular riqueza. Não, Deus não nos chamou para servirmos ao dinheiro. Então, esse provérbio, o que ele tem a nos ensinar? Qual seria a aplicação desse provérbio? De que Deus tem que ser a nossa prioridade, a nossa dedicação, o nosso principal motivo de fazer qualquer coisa. Por que eu vou trabalhar? Para servir a Deus, para servir a minha família, porque Deus quer que eu trabalhe. Porque eu vou ajudar as pessoas.
Porque eu vou amar as pessoas? Porque Deus me amou. Porque eu vou perdoar as pessoas? Porque Deus me perdoou. Cada coisa, Deus sendo o centro. Cada coisa que eu for fazer, Deus sendo a prioridade, Deus sendo o primeiro, Deus sendo ali a quem eu quero agradar. A minha dedicação, a minha prioridade, porque eu vou ler a Bíblia, porque eu vou acordar cedo para orar, para ler a Bíblia, porque eu vou evangelizar, porque eu vou falar de Deus para as pessoas, porque eu vou estudar a Bíblia com alguém, porque eu vim nesse culto aqui hoje para agradar a Deus, por amor a Deus, Ele sendo o centro, por servidão a Deus. E a gente também está em crise, né? Numa questão de que Jesus está voltando. E isso será provado, a nossa dedicação, ao que nos dedicamos toda a nossa vida, a cada dia dos nossos dias, a cada hora, cada minuto. Qual foi o centro, qual foi o objetivo, o nosso alvo? Foi juntar riquezas, foi fazer qualquer outra coisa ou foi agradar a Deus? O juízo final está vindo, Jesus está voltando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um ano, a gente não sabe. Então, precisamos ser urgentes e analisar o nosso coração. Deus é o primeiro lugar do meu coração. Deus é a minha prioridade, é o meu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o meu tesouro? Eu perdi eu tenho um fone de ouvido Bluetooth. Aí ele tem 2 fones. Aí eu perdi um, eu fiquei tão triste. Poxa, Deus, perdi um. E eu consigo usar o outro, mas eu fiquei tão triste, abalado. Depois eu fiquei pensando, nossa, meu coração estava tão alicerçado nisso. E quando a gente perde, que a gente percebe. Ora, como eu até parei um pouco de usar o fone, que eu percebi, não era tudo isso mesmo. Não era tão importante assim na minha vida. E essas coisas vão nos mostrando. Hoje furou o pneu do carro. Hoje eu fiquei sabendo que eu ia fazer essa pregação, uma correria danada. Joyce não queria se arrumar. Joyce tem 2 anos, já fala, eu não quero ir para a igreja. E assim vai acontecendo um monte de coisa que vai provando onde está o seu coração. Onde está o seu maior tesouro? Qual é a coisa mais importante? Porque quando a gente perde, a gente percebe o quanto que aquelas coisas valem para nós. E outra coisa que Jesus quer nos ensinar com esse provérbio, aqui a vida é simples e objetiva. A vida é simples, agradar a Deus, pronto. Amar a Deus de todo o seu coração, todas as suas forças, toda a sua mente e amar ao próximo como a si mesmo. Pronto, que simples. Disso se resume a lei e os profetas. O Antigo Testamento todinho se resume nesses 2 mandamentos. Jesus, ele veio simplificar a nossa vida, focalizar a nossa vida, direcionar a nossa vida a um ponto específico. Amar e agradar a Deus. Não é acumular riquezas, não é fazer isso ou aquilo, tudo que as pessoas, o mundo nos mostra a viver. E mais uma vez, o que é o mundo? O mundo é uma filosofia de vida sem Deus. E se você for olhar pelos olhos do mundo, eu vou gastar meu domingo de manhã indo para a igreja. E até indo para a igreja tão longe, tem um monte de igreja aqui perto. Eu vou dar a minha oferta, como a gente viu no momento da oferta, eu vou dar meu dinheiro para Deus. Eu vou dar os meus dias, a minha vida, eu vou sair da minha casa para estudar a Bíblia com alguém, para falar de Deus para alguém. Não, o mundo não pensa assim. Mas Deus quer que a gente tenha essa vida direcionada para agradar a Ele. Uma vida simples, uma vida objetiva, sem tanto essa complexidade de servir ao dinheiro. E servir ao dinheiro, irmãos, não é bom. É uma escravidão. É uma escravidão porque nunca satisfaz. Se o cara ganha 2.000, ele já fica, poxa, eu só ganho 2.000. É tão pertinho ali do salário mínimo, eu quero ganhar mais. Aí o cara ganha 3. Aí fica, não, é só 2 salários, eu quero ganhar mais. E vai. A pessoa nunca se satisfaz. Eu tenho um carro X, ele já vai começando a envelhecer, já vai começando a dar problema, eu tenho que trocar o meu carro. Eu estou com a casa tal, começa a vazar, essa casa é muito quente, preciso disso, preciso daquilo. Nunca satisfaz. Nunca vai satisfazer. Se você perceber, sempre vai ter alguma coisa que a gente está faltando. E às vezes isso é bom porque a gente percebe que temos carências. Só que em Deus é ao contrário. A gente tem todas essas carências e a gente se satisfaz. A gente se sente completo. A gente se sente grato. Mesmo com pouco, mesmo com ali o mais ou menos, Deus vai lá e multiplica. E faz com que dê certo, a gente consiga pagar as contas no final do mês, a gente consiga ofertar, a gente consiga ajudar as pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, dar uma esmola para o mendigo, como a gente viu.
ajudando os pobres. É uma responsabilidade nossa também, ajudar os pobres. Ai da gente se não ajudarmos aos pobres. Então, irmãos, analisemos o nosso coração e que Deus seja o centro. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor porque Jesus veio direcionar a nossa vida, simplificar a nossa vida, focalizar a nossa vida em agradar ao Senhor. Não deixe que as preocupações dessa vida roube o nosso coração, roube o nosso tesouro no Senhor, roube o nosso tempo, a nossa vida, de dedicarmos ao Senhor, de servirmos ao Senhor. Não deixe que a gente se engane, mas Deus, por favor, revele o nosso coração, nos mostre, pois somos ainda tão cegos espiritualmente, que o Senhor nos dê clareza, nos dê firmeza na Tua palavra, convicções profundas de servirmos ao Senhor em primeiro lugar, que a nossa vida seja dedicada a Ti, que o Senhor seja o nosso maior tesouro, a nossa fonte de satisfação, de paz, de alegria, de contentamento, que o Senhor seja o centro da nossa vida, em todos os aspectos, em todas as horas da nossa vida, que o Senhor nos ajude a lidar com o dinheiro, com essa responsabilidade que temos, a sermos administradores fiéis do dinheiro que o Senhor nos dá, da saúde, do tempo que o Senhor nos dá, do conhecimento da Tua palavra, da verdade, que sejamos administradores fiéis da Tua palavra, que possamos levar as pessoas a enxergarem a escravidão do pecado, a escravidão de dinheiro e tantas outras escravidões, que elas possam ser libertas pelo Senhor, como nós fomos libertos um dia, e que o Senhor continue direcionando a nossa vida para que a gente possa usar o nosso dinheiro para louvar o Senhor, para fazermos amigos, para levarmos pessoas a conhecerem a Ti, que o dinheiro sirva ao Senhor e que a gente não sirva a Ele, Deus. Purifique o nosso coração, que em cada coisa possa estar em seu lugar e o Senhor em primeiro lugar. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé, cantar mais um louvor. Vamos lá. Eu amo servir a Deus, cada dia que trabalho de coração, sigo com propósito para alcançar. Eu amo servir a Deus, eu amo servir a Deus. Eu quero andar na luz e a mensagem de Deus vou obedecer e brilhar assim como as estrelas do céu. Eu quero andar na luz, como eu quero andar na luz. Eu luto pela união, eu sou mais forte tendo essa visão, que nunca vou abandonar a missão. Eu luto pela união, como eu luto pela união. Eu amo servir a Deus, cada dia que trabalho de coração, sigo com propósito para alcançar. Eu amo servir a Deus, eu amo servir a Deus. Como eu quero andar na luz. Como eu luto pela união. Como eu amo servir a Deus.
Nosso culto está encerrado. Amém? Podem sentar, irmãos, vai ser os nossos avisos. O pessoal do conselho, eles organizaram a nossa programação como igreja e a gente vai continuar tendo reuniões nos sábados, um sábado por mês, para fortalecer os ministérios, para fortalecer a nossa união como igreja. Então, tem essa imagem que Marcelo preparou, eu vou mandar lá no grupo. Mas a gente sempre vai ter um ministério e umas atividades para o resto da igreja para estarmos juntos. Então vai ser um a cada mês. Eles colocaram até o mês de julho. A gente vai ter em março, como é o mês das mulheres, Tempo das Mulheres, junto com jogos para outros irmãos, os pessoal que vai estar aqui. Dia 13 de abril vão ser os casados. Dia 11 de maio vai ser Nova Geração. Dia 15 de junho vai ser a nossa festa junina. E em julho vai ser o Tempo dos Homens. Então não se preocupe, eu vou botar lá no grupo que a gente possa se organizar, se programar para estarmos aqui como igreja. E o outro aviso é que a partir do domingo que vem a gente vai se preparar para a Páscoa. Então a gente vai ter uma série de mensagens que vai nos conduzir para se preparar para a Páscoa, que é onde a gente comemora a morte de Jesus e a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Nosso culto está encerrado. Tenhamos um ótimo convívio.